Nossa próxima palestra será proferida pelo professor Dr. Wagner Carvalheiro Porto sobre o dinheiro antes da moeda, formas primitivas do dinheiro, uma leitura antropológica. O Wagner é mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, desenvolveu como pesquisador da USP, com parceria com o Instituto de Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico de Portugal e com a Universidade Brown, dos Estados Unidos, escavações arqueológicas sobre as formas de contato entre o Império Romano e as populações locais em Portugal. Também desenvolveu como pesquisador da USP, com parceria da Universidade de Tel Aviv, escavações em Apolônia, Israel. Atualmente é professor doutor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e tem experiência na área de arqueologia, com ênfase em arqueologia mediterrânea e do Oriente Próximo, atuando principalmente nos seguintes temas: arqueologia romana provincial, numismática do mundo antigo, curadoria de exposições e humanidades digitais. É coordenador do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP, no qual desenvolve pesquisa docente sobre as províncias romanas da Síria Palestina e da Península Ibérica. Editor-chefe da revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Vou passar a palavra. Uma quebra de protocolo, e você recebe o título de nomeamento da sua participação no comitê editorial. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu ver a posição. Você vai filmar? Então, deixa eu ver. Para poder acompanhar com vocês. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de numismática, uma perspectiva um pouco usual, digamos assim. Estamos acostumados a analisar, observar a numismática sempre com uma perspectiva econômica, mas hoje eu quero mostrar para vocês como que nós podemos falar um pouco do dinheiro nos seus primórdios, porque é disso que eu quero falar aqui, do dinheiro lá no começo de tudo, das sociedades ditas primitivas, não é? E a partir daí tentar entender como que essa noção que os homens que viviam nesse período pré-histórico tinham de dinheiro, como eles desenvolvem essa noção de dinheiro e como que isso vai ser passado de geração para geração, chegando aos povos gregos, romanos, etc. Aqui no meu slide inicial, tem luz aqui nesse apontador? Tem. No meio, assim. Esse vermelho? Nesse meu slide inicial, eu coloquei aqui, isso daqui é uma espécie de um torrão de cobre, né? Que foi encontrado num contexto religioso, um contexto de santuário, uma escavação arqueológica, e aqui um boizinho, que é também muito importante para entendermos tudo que eu vou falar hoje com vocês. Então, tanto cobre, metal, a começar pelo cobre, depois pelo boizinho, eles são fundamentais para entenderem o dinheiro nesse início de tudo. A perspectiva que nós temos do dinheiro, como eu disse, econômica, é uma perspectiva que já surge na antiguidade a partir de Aristóteles. Lá na Política, ou mesmo no texto A Ética a Nicômaco de Aristóteles, Aristóteles define numismática, define o dinheiro. Ele define, inclusive, a ideia de moeda. Ele define que a moeda, ela é do jeito que é. A moeda não mudou muito desde que ela nasceu, por volta de 630 a.C., uma invenção dos gregos. A moeda, segundo Aristóteles, ela é pequena, porque ela é fácil de cortar, ela é de metal, porque tem uma durabilidade maior. Tudo aquilo que a gente ouve corriqueiramente sobre aquilo que é a moeda. Essa leitura de Aristóteles, ela foi ecoando ao longo dos séculos, passa por todo o período medieval, passa pelo período moderno, e ela alcança a energia no século XIX com as
doutrinas econômicas do século XIX, Adam Smith e outros estudiosos de economia do século XIX. O próprio Karl Marx, também, nos seus estudos sobre a economia da antiguidade, bebe nessa fonte que é Aristóteles, para tentar entender a economia no mundo antigo. Com essa perspectiva, nós movimentamos o nosso entendimento de dinheiro totalmente voltado para uma leitura econômica do dinheiro. A grande virada se dá no século XIX, fins do século XIX. Eu fiz um teste, ele funcionou. A grande virada se dá no final do século XIX, começo do século XX, quando alguns antropólogos, e aqui eu coloco alguns para vocês, o Franz Boas, o Malinowski, o Franz Boas, que publicou em 1911, o Neil Malinowski, que publicou em 1922, juntamente com Marcel Mauss, que também publicou em 1922, eles viveram experiências com grupos que tinham uma forma de viver bastante primitiva, digamos assim. Experiências tanto na América do Norte, quanto lá nas ilhas da Polinésia. E foram essas experiências que esses antropólogos tiveram com esses grupos primitivos nessas localidades, que fizeram com que eles percebessem como que eles entendiam as noções de troca, como eles observaram o dia a dia deles e como eles se relacionavam com relação às trocas e ao dinheiro, que eles começaram a projetar, principalmente a partir de Marcel Mauss, eles começaram a projetar que essa perspectiva vivida por esses grupos primitivos, digamos assim, que viviam no final do século XIX, no começo do século XX, nessas ilhas, ou mesmo na América do Norte, com alguns grupos indígenas, poderíamos projetar então para os grupos que viviam na pré-história essa perspectiva de entender a noção de valor. E a partir daí, uma nova concepção antropológica de dinheiro surgiu. Também chama a atenção de vocês um estudioso alemão muito importante para isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui hoje, que é o Bernard Laun. Ele fez uma observação importante sobre a relação. Então, eu vou falar sobre isso para vocês aqui hoje. Sobre a relação do dinheiro com a religião. Dinheiro e religião. Geralmente, nossa relação mais natural é dinheiro, economia. Dinheiro, economia. E essas pessoas, esses estudiosos, observando esses grupos mais antigos, eles conseguiram fazer uma comparação, uma analogia entre dinheiro e religião. Então, o Laun observou, principalmente estudando o boi e o sacrifício, que existia uma lógica muito profunda de imbricamento entre animal, sacrifício, noção de valor no mundo antigo. Mais para frente, vem um estudioso chamado Karl Polanyi, que é fundamental para as reflexões ligadas a essa leitura antropológica de dinheiro. A publicação dele é de 1944, depois foi traduzida para vários idiomas, até hoje é reeditada. Karl Polanyi fundou uma escola chamada Escola de Polanyi, Dalton é dessa escola. E nessa escola ele tenta dar sequência àquilo que foi desenvolvido por Laun, aquilo que foi pensado inicialmente por Marcel Mauss, que é tentar entender o dinheiro relacionado à religião, lá nos seus primórdios. Vamos agora tentar entender essa dinâmica dessa relação entre dinheiro e religião, partindo do que esses autores colocam para a gente. Vamos pegar o que o Marcel Mauss observou, convivendo com aqueles grupos lá na Polinésia.
Então, o Marcel Mozo utiliza o termo sistema de prestações totais para designar a forma com que esses povos faziam seus contratos. Então, ele está convivendo com esses grupos e ele percebeu que esses grupos tinham 3 elementos constituintes na forma com que eles entendiam as relações de troca. E aí vocês vão perceber que nós, nos nossos bancos escolares, aprendemos de uma forma bastante equivocada quando os portugueses chegaram aqui e trocavam com os nossos indígenas. Nós aprendemos que os portugueses faziam escambo com os nossos indígenas, não é verdade? O que é o escambo? É a troca de alguma coisa que o português oferecia, só fazendo um paralelo, um parênteses rápido. Uma troca de alguma coisa que o português oferecia, podia ser um pente, podia ser um espelho, não é isso que nós aprendemos nos livros didáticos? E os nossos indígenas ofereciam, eles tinham aqui, ofereciam, por exemplo, a sua força de trabalho para levar ao Brasil para o navio. Não é isso? Lembram disso? Muito bem. Só que a grande diferença que as pessoas nunca mencionam é que o português já tem uma noção mercantilista de dinheiro e o indígena não. As noções de dinheiro do indígena, as noções de valor para o indígena são muito diferentes das noções de dinheiro do português, do europeu, daquele momento. Então, numa forma simplificada para explicar essas trocas, denominou-se escambo. Mas as relações, se nós fôssemos levar realmente a sério, teríamos que ver qual é a perspectiva do indígena sobre isso e a perspectiva do português sobre isso. Então é um pouco nesse sentido que nós vamos tentar entender qual é a perspectiva desses grupos que o Marcel Mozo observou. Então vamos lá. São 3 elementos constitutivos. Vamos lá. Primeiro, não são indivíduos que fazem trocas. Não existe no início de tudo troca individual. Eu com você, nós não trocamos. É a coletividade que troca, no primeiro momento. Então, não são indivíduos e sim coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam. Então, o primeiro ponto que o Marcel Mozo observou desses povos, não há troca individual, as trocas são grupais, né? É o coletivo que efetua a troca. Então, as pessoas presentes ao contrato são pessoas morais. Então, outra coisa importante, não é um objeto que é trocado no início. No início de tudo, não se trocam objetos. No início de tudo, o que se trocam? Os clãs, as tribos, as famílias se enfrentam e se opõem, sejam em grupos, face a face, seja por intermédio de seus chefes, ou seja ainda das 2 formas ao mesmo tempo. Não trocam exclusivamente bens e riquezas, móveis e imóveis, coisas economicamente úteis que nós geralmente projetamos. Trocam o quê? Gentilezas, banquetes. Um banquete. Alguém oferece uma festa de casamento, o outro oferece um banquete em troca. E assim vai. Ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras. Então, num primeiro momento, é a coletividade que troca e não existe ainda troca de coisas. Existem trocas de gentilezas, banquetes, etc. O mercado é apenas um dos momentos e onde a circulação de riquezas constitui apenas um termo de um contrato muito mais geral e muito mais permanente. Então você pode oferecer um banquete e outras coisas juntamente com esse banquete, mas é a ideia da coletividade que está ainda por sobre a ideia de oferecer um bem. Ainda não existe a ideia de noção de valor de um bem em si. Essas prestações e contraprestações, prestações é o ato de dar e as contraprestações é a devolução do presente, são feitas de uma forma, sobretudo, voluntária. Isso é importante, tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser obrigada. Ele observou isso, por presentes, regalos, embora sejam, no fundo, rigorosamente obrigatórias sob a pena de guerra privada ou pública. O que o Marcel Mozo observou estando entre esses grupos? Se você dá um presente, esse presente precisa voltar. É voluntário, mas caso não volte, traz complicações seríssimas. Qual é o segundo ponto? Essas prestações totais estão presentes no populacho dos índios da América do Norte. Então, os estudos, convivendo com os índios da América do Norte,
ele observou que os índios chamavam de potlatch essas relações de trocas que tinham um grupo como sujeito da troca, e esses presentes, que são os banquetes, são as festas, etc., como objetos da troca. O que é o potlatch, segundo a observação dele? Olha só que interessante. De acordo com o potlatch, os presentes possuem um espírito. Se você der um presente para alguém, esse presente possui um espírito, que eles chamavam de Hal. O presente tende a voltar ao clã de origem. Então, se você dá um presente, ele tem um espírito e o espírito quer voltar para o clã de origem. Graças à religiosidade desses povos, os Taonga, artigo dado, estão fortemente ligados à pessoa, ao clã, ao solo. São, na realidade, o veículo do seu mana. O que é o mana? É essa força mágica que permite que o espírito, o Hal, se movimente e volte nesses Taonga, nesses presentes, não é? E aí, a não devolução do presente pode causar um mal muito grande a quem desrespeitou a vontade do espírito, do Hal. O presente, ele precisa voltar, porque o presente vai com um espírito, na ideia desses indígenas da América do Norte. O Hal. E se ele não voltar, coisas terríveis podem acontecer com você, com o seu grupo, com a sua comunidade, levando inclusive à morte, à guerra, etc. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia do potlatch. O presente, o regalo, ele vai, mas ele precisa voltar. De toda forma, ele precisa voltar. É o que o Marcel Mauss chama de reciprocidade. E o que é o terceiro item? Esse terceiro é extremamente importante e tem a ver com aquelas duas imagens do slide inicial, com o cobre e com o couro. Um terceiro elemento importante para que haja potlatch é a associação aos deuses e aos mortos. Você não troca inicialmente com os homens. A sua troca inicial é com os deuses e com os mortos. Por que isso acontece? Era realizado um sacrifício contratual que tinha por definição fechar um contrato com os espíritos dos mortos e com os deuses. Os mortos são colocados aqui no mesmo patamar que os deuses, porque os mortos, nesse mundo antigo, adquirem um status de divindade, tá certo? E entre os indígenas não é diferente. Com efeito, são eles os verdadeiros proprietários das coisas e dos homens do mundo. Era com eles que era mais necessário e mais perigoso não trocar. Óbvio, é com os deuses que você precisa trocar. Quem é que vai te ajudar na hora da sua necessidade? É o ser humano ou é o Deus? É o Deus. É o Deus que te ajuda. Agora, também tem o outro lado. Se você não fizer direitinho essa troca com Deus, você corre um risco terrível. Toda troca com a divindade, a partir do ritual, do sacrifício, ela incorre num perigo mortal. Se em algum momento do ritual você se equivoca, você erra, você falha, você tem que recomeçar de certa maneira. Você não pode errar, porque você pode desagradar a divindade. Só um parênteses rápido. Um grupo ia fazer uma oferenda a Héracles, o Hércules romano. E eles iam sacrificar um carneiro a Héracles. E eles sempre sacrificavam todo ano um carneiro a Héracles. Só que o que acontece? A procissão ritual vinha descendo, margeando o rio, e de repente veio uma tromba, choveu, veio uma tromba d'água danada, e o rio de repente encheu. Vocês já viram acontecer esse fenômeno, né? Do nada o rio, e não tinha mais como passar para o lado de lá do rio. Olha que situação. Eles precisavam passar para o lado de lá do rio para chegar até o santuário de Héracles para finalizar o ritual, o sacrifício, não é? Porque o ritual são todos esses elementos que incluem a procissão, no mundo grego, né? Inclui choro, inclui rezas, inclui uma série de coisas que culmina na imolação do animal e no banquete sacrificial logo em seguida. Ora, como é que eles iam fazer? Eles precisavam ultrapassar o rio para poder chegar do lado de lá para continuar com o ritual. Não dava.
E aí eles ficaram temerosos. E agora? Deus vai nos punir. Porque nós começamos a fazer todo o procedimento e nós não vamos conseguir. E aí, está em Pollux, que é um fragmento de uma fonte grega antiga, eles viram 3 crianças brincando do lado de lá do rio. E aí eles, imagina a conversa, né? Eles de lado de cá do rio, sem poder passar para o lado de lá do rio, eles gritaram para as crianças e falaram: tem maçãs aí na árvore, pegue uma maçã, espete um galinho, simulando o chifrinho do animal. Olha que situação, como se fosse uma ovelha, simulando uma ovelha, e ofereça essa maçã para Héracles, para que a gente consiga finalizar o sacrifício a Héracles. Não conseguiremos sacrificar a ovelha, como é o plano, mas a ideia é que a maçã, que o Deus entenda a situação e que o Deus aceite a maçã no lugar da ovelha. E assim foi feito, e segundo consta na fonte, o Deus aceitou a maçã porque realmente não dava. Mas só para vocês verem como é muito importante você ter o jeito certo de se comunicar com a divindade. Porque se você não se comunica direito com a divindade, e se você não segue o ritual totalmente correto, direitinho, você pode incorrer em uma insatisfação do Deus, e o Deus vai ser terrível com você. Por isso... Pode falar. Nessa hora se inventou o valor fiduciário. Exatamente. Deus vai acreditar que aquela maçã vai mover. Exatamente. Tem a ver com tudo isso. Exatamente. Então, por isso que é perigoso não trocar. Inversamente, porém, era com eles que era mais fácil e mais seguro trocar. Essa foi uma das primeiras formas de contrato. Aqui só um exemplo, né, de um objeto que esses indígenas do Potlatch, lá da América do Norte, usavam como dinheiro. É um wampum, é um objeto confeccionado com tiras de couro e pedaços de nácar. Eu vou mostrar para vocês alguns dinheiros, né, diferentes desses que nós estamos acostumados ao longo do tempo. Esse dinheiro dos indígenas, ele tem a ver com outras coisas para além do valor monetário. Ele tem a ver com prestígio, ele tem a ver com ancestralidade, ele tem a ver com liderança. São as mesmas coisas que os nossos indígenas tinham quando eles trocavam. Por exemplo, a pedra de jade, que é uma pedra azul, é muito recorrente na América inteira. Essa pedra de jade é muito comum na América Central e ali em certas partes do México. Ele era uma pedra que tinha a ver com prestígio. Os líderes, os grandes chefes indígenas, eles eram enterrados com essa pedra. E é interessante porque nós encontramos a circulação dessa pedra por toda a América, inclusive na região amazônica, que não tem essa pedra. Então, em tempos muito recuados, muito mesmo, antes dos portugueses sonharem em pisar aqui na América, ou mesmo os espanhóis, os indígenas do Brasil, entre aspas, porque ainda não era Brasil, já trocavam coisas com os indígenas que iam lá na América, Guatemala, América Central e Quilvalha. Então, só para vocês terem uma ideia da rede de comunicação e objetos de prestígio, objetos que, essa ideia da antropofagia também, de devorar o inimigo para adquirir a força do outro, são valores diferentes que os indígenas nutriam, não é? Só para vocês terem uma ideia. E aí, o que o Marcel Mauss percebeu? Que o Potlatch, essa forma de troca dentro da tribo, dentro do grupo, intratribal, eu vou chamar de intratribal porque é dentro do grupo, que envolve esses elementos que eu passei para vocês, a troca coletiva, trocar abstrações, né, trocar festas, banquetes, e trocar com os deuses e com os mortos antes de trocar com os homens, culmina numa evolução, vamos colocar assim, que seria o Kula. Seria um sistema de comércio, tanto intratribal quanto intertribal. O que o Marcel Mauss percebeu? Que esses grupos da Polinésia ali é uma rede de muitas ilhazinhas, não é? O que o Marcel Mauss percebeu? Que eles começaram lá em períodos ainda pré-históricos a efetuar trocas, não só dentro da tribo, dentro do grupo deles, quanto com grupos de outras ilhas. E aí, eles começaram a trazer à baila para essas trocas
objetos, coisas, né? Então, essas trocas que a princípio eram morais, como presentes, como casamentos, festas, ou mesmo a filha de um, começa a se expandir para objetos. E aí, este sistema pode ser observado nas Ilhas Trobriand, é o que o Moos coloca. Neste caso, podemos entender o Kula como um sistema de potlagem mais complexo e abrangente. Aqui estão as ilhazinhas que vocês podem ver. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio direitinho? A expressão maior dessa atividade econômica é o desenvolvimento do comércio marítimo. Olha que interessante, nós estamos falando de uma época muito remota, que remonta ao Neolítico, quiçá Paleolítico, em que eles trocavam, graças a esse comércio marítimo, nessas ilhas, nessas ilhazinhas. Então, a Polinésia, primeiras formas, né, nos mostra então essas primeiras formas de moeda, essa moeda bastante abrangente. Os grandes machados, os jades, os dentes de baleia, até dente de baleia já foi considerado dinheiro, as conchas e cristais tornam mais definida a noção de moeda, que irão se realçar mais adiante na forma de braceletes talhados e polidos em conchas e colares. Nós podíamos ficar aqui até amanhã falando de tantos tipos de dinheiro que esses povos do mundo antigo usufruíam. Esse é um dinheiro muito diferente dos dinheiros que nós estamos acostumados a ver. É uma mandíbula inferior de um javali. Vanuatu, aqui está a região, tá bom? Olha só, mandíbulas de javali decoradas. Búzios foram presos em uma massa e enegrecidas, articulações decoradas com diversos materiais. Então tem pedras, conchas, ossos de pequenos animais. E isso aqui foi usado como dinheiro para efetuar as trocas entre esses povos que viviam nessas ilhas. Aqui é uma outra forma de dinheiro, uma moeda da Melanésia. Esse eu já tive a oportunidade de ver em museu, vi no museu lá em Atenas, e me impressionou absurdamente quando eu vi isso, porque olhando a imagem, não dá para imaginar que é uma coisa que começa aqui e vai até a parede. É um dinheiro gigante, então você imagina o cara carregando isso de uma ilha para outra, é uma coisa meio que inimaginável. Mas era uma forma de dinheiro também, uma moeda da Melanésia. Aqui um dinheiro primitivo chamado de vaca, também da Nova Papua Guiné, também inclusões aqui de uma série de elementos, também foi usado como dinheiro. Só para ilustrar para vocês esse chamado dinheiro primitivo. Vamos continuar com o nosso raciocínio. Nós estávamos no potlatch, que é uma coisa dentro do grupo, intratribal, agora nós estamos no Kula, que é tanto intratribal quanto intertribal. Com o Kula, os grupos perceberam que as coisas tinham valor. Então, eles começaram a perceber que coisas tinham valor. Não se destruíam com o uso. Olha que interessante. E assim foram-lhe atribuídos um poder de compra, que é, no caso, a nossa medida de valor, a nossa unidade de conta. Ou seja, esses objetos que eu acabei de mostrar para vocês, dentre tantos outros, eles perceberam que podia servir de uma unidade de conta, de uma medida de valor. Ou seja, com esse objeto eu posso imaginar quanto custam as coisas a partir desse objeto. Então, com tanto disso eu posso comprar tantas ovelhas, ou posso comprar uma casa, um terreno, seja lá o que for. Surge a ideia de unidade de conta. E depois da circulação das coisas dentro e fora do grupo, percebeu-se que os instrumentos de compra serviam como meios de circulação. Então eles perceberam que o objeto servia como unidade de conta e também perceberam, né, meio que instintivamente, que ele circulava, então era meio de troca. E claro, daí também nasce a ideia de acumulação de riqueza. São as três funções básicas do dinheiro na antiguidade, não é? Medida de valor, ou seja, unidade de conta, circulação, meio de circulação e também acumulação de riqueza. Os três elementos básicos do dinheiro na antiguidade. A questão da origem do dinheiro está diretamente ligada à questão da transição entre a passagem dos objetos como instrumento de troca para a unidade de conta. Não é só agora, eles entenderam que o objeto pode servir de uma unidade de conta, não é trocar sem nenhum tipo de finalidade em que um objeto possa servir como uma medida de valor.
Então esse foi o grande pulo do gato, essa foi a grande diferença. Então é mais ou menos nesse momento que o cobre surge como moeda. Então falamos de dente de baleia, falamos de conchas, falamos de uma série de objetos, e o cobre surge também mais ou menos nesse momento como unidade de conta. E é importante frisar que o cobre era considerado objeto de crença, como por exemplo nos talismãs. O cobre, ele era depositado em santuários como oferenda aos deuses. Foi essa leitura que os antropólogos entenderam do dinheiro lá nos seus primórdios. Por que o dinheiro é de metal? Será que é porque aquilo que o Aristóteles falou, que é de metal porque dura mais, porque não estraga, porque, enfim, é mais fácil de cortar, porque o metal tem um valor intrínseco, né? Em si, o ouro, a prata, o bronze. Só que, antes disso mesmo do que o Aristóteles falou, o metal já era usado para a comunicação do ser humano com Deus, para a troca do ser humano com a divindade. A prova disso é que o metal é encontrado o tempo todo em estado bruto, do jeito que vocês viram lá naquele primeiro slide, nos santuários. Ele é encontrado ou em estado bruto, ele recolhe o metal da natureza e deposita lá, ou ele lapida o metal, transforma em alguma coisa e deposita para o Deus. Ou em forma de argola, ou em forma de arpão, ou em forma de machado, seja lá como for. Também em contexto de funerário, de enterramentos. O cobre começa a fazer parte das negociações em um plano mais abrangente, constituindo numa unidade de conta que prevalece nesse momento dos demais. Então eles tiveram várias experiências com vários objetos servindo de unidade de conta, nessa passagem digamos assim, do Neolítico para o mundo antigo. E finalmente eles elegem o cobre como um elemento importante nessa transição, porque o cobre ele é um elemento sacrificial por natureza, ele faz essa interconexão com o divino, e também por todos os elementos que vocês sabem que o metal possui. Aí ele aqui, ó. Cobre encontrado em contexto religioso e também, né, já trabalhado com metalurgia, uma ponta de flecha também encontrada. Vou mostrar outras imagens para vocês. Vou pegar esse exemplo. Michel Gras, que é um grande estudioso do dinheiro no mundo antigo, ele diz: e se encontramos no Egito com abundância diversas moedas gregas, entre as quais as de Atenas, é porque a prata interessava aos egípcios que não as tinham. Então, segundo Michel Gras, por que os egípcios estavam tão interessados naquela moedinha ateniense que tem a corujinha, que é tão famosa? É pela força do dinheiro ateniense? Alguns autores dizem que sim, ele é como se fosse o dólar da antiguidade. Mas, segundo Michel Gras, é porque eles se interessavam pela prata. Existem oficinas lá no Egito Antigo em que eles derretiam a prata. Isso acontece na Península Ibérica de outras épocas, em época romana. Existem contextos de grupos que ainda não estão, entre aspas, contaminados com a cultura ocidental, com a ideia de monetarização ou de abstração do dinheiro, que se interessam pelo metal para fazer essa interconexão com o divino, e eles pegam moedas de prata, por exemplo. Muitos grupos entendem que a prata é um elemento mineral sacrificial por natureza. Eles derretem a moeda, então para eles tanto faz que seja uma moeda ou que seja qualquer outra coisa, não importa que é uma moeda, não importa nada disso. Eles querem a prata, eles derretem aquilo e depositam, fazem os seus sacrifícios para a sua divindade com aquele material. E aqui é um exemplo da grande circulação que essa moeda ateniense tem no mundo antigo, e ela vai influenciar a produção monetária de vários grupos, né, que vão colocar a corujinha. Inclusive a região que eu estudo, que é com mais energia, que é Israel, eles vão importar essa moeda ateniense, e as primeiras moedas lá vão ter a corujinha, e só que no cantinho superior da moeda tem uma folha aqui de oliveira, e lá em Israel começa a circular essa moeda ateniense com uma folha de oliveira, e depois que eles começam a cunhar lá, eles mantêm a coruja um pouco
orientalizada, e Atena também, um pouco com traços orientalizantes, mas eles substituem a oliveira, que não tem nada a ver com eles, pelo lírio. Olha que interessante. E é por conta disso que é indispensável uma interpretação de tipo antropológico. Aí eu cito para vocês alguns estudiosos do dinheiro antigo que seguiram essa tônica do Polanyi e do Marcel Mauss e do Laun e estudam o dinheiro de uma forma mais antropológica, que é o Genet, o Will e o Parisi. Não podemos pensar isoladamente a economia dos povos antigos, temos que concebê-la como que imbricada nas outras esferas sociais, como na política, na religiosidade e na cultura. O Polanyi nos ensinou isso antes de tudo. Não dá para entendermos o mundo antigo, principalmente quanto mais antigo, mais imbricada a vida na sociedade. Não dá para você imaginar a vida política desgarrada da vida religiosa ou da vida social e cultural. Nós, hoje em dia, aprendemos nos bancos escolares de forma muito compartimentada. Nós aprendemos de uma forma errada. Os livros didáticos, por exemplo, eles nos ensinam a política. Vamos tentar lembrar dos livros didáticos que vocês usaram quando vocês estavam na escola. Eles nos colocam uma leitura política da Grécia Antiga ou da Roma Antiga, e aí depois que eles resolvem as questões políticas e econômicas, eles passam para um capítulo ligado à filosofia, não é assim? Ligado à filosofia, ligado à literatura, como se fossem apêndices, o mais importante já foi tratado, que é a questão política. Mas os antigos não faziam isso. Não existe essa separação. Isso é uma eleição nossa. Isso é uma eleição dos iluministas para cá, de eleger uma história política em detrimento das outras facetas da vida das pessoas. Por que nós não fazemos, vamos falar dos gregos antigos, fazemos toda uma história da religião e deixamos um apêndice lá da política grega? Nós seguimos a história dessa forma, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Mas é importante que nós entendamos que no mundo antigo o conhecimento não era compartimentado dessa forma. Por exemplo, quando nós vemos jogos de gladiadores, quando nós assistimos a um filme que fala de gladiadores, o que eles mostram pra gente? Os espetáculos, a pancadaria, aquela trama que envolve o escravo, o gladiador, o seu dono. Às vezes falam da questão de buscá-lo nos trabalhadores das minas, que têm resistência para trabalhar como gladiador depois. Vocês já viram em algum lugar, algum filme ou algum livro que mostra que os jogos de gladiadores eram, acima de tudo, absurdamente religiosos? Não. E eram. Para começar, os jogos de gladiadores, os jogos gladiatoriais, seja com venatores, com animais ou com os homens, eles eram jogos que aconteciam dentro de um calendário ligado às festas de alguma divindade. Existia uma procissão, existiam as estátuas da divindade que eram colocadas. O jogo era só um componente das festas ao Deus. Isso nos passa ao largo. Estou dando esse exemplo dos jogos de gladiadores para mostrar para vocês que tudo que diz respeito ao mundo antigo tem a ver com aspectos religiosos, aspectos políticos, sociais, e muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, inclusive o dinheiro, que é o nosso assunto aqui hoje. Outro exemplo, a palavra dracma deriva da palavra grega dracmé, punhado, o que se agarra com uma mão cheia, e conseguia se agarrar 6 espetos, obeloi com uma mão, daí o nome óbolo dado à divisão do dracma. Então a palavra grega obeloi significa 6 espetos, e aí Pollux, pode ser que não seja nada disso, pode ser uma grande viagem do Pollux, que é um estudioso antigo também, mas segundo ele, nós conseguimos segurar 6 espetos com a mão, e aí o dinheiro óbolo, obeloi, dracma, deriva dessa ligação. Olha só, o dinheiro grego da ligação com o obeloi, que é o que? Espeto. Para que serve o espeto?
espetos de ferro nos quais se colocavam pedaços de carne das vítimas sacrificiais. Ligação do dinheiro grego, do dracma, com o espeto, com o animal que foi sacrificado, com o boi. No século VI, em Atenas, um boi vale 5 dracmas, uma ovelha vale 1 dracma. Então, olha lá o boizinho. Então, fecha-se um circuito da relação do dinheiro, da própria etimologia da palavra dracma, ou óbolo, dinheiro grego, com a natureza do sacrifício na Grécia Antiga. E aqui, para corroborar a ideia dos espetos, né, do dinheiro, e da ideia do sacrifício,